Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai iniciar aqui o estudo de equações diferenciais, especificamente no que concerne a aplicação em economia. Para tanto, a gente está usando aqui o livro do Simon Bloom, capítulo 24. A primeira coisa que a gente tem que saber é a própria definição do que seria uma equação diferencial, em especial as equações diferenciais ditas ordinárias. Esse tipo de equação vai descrever a relação entre uma função de uma variável e a sua derivada. Nesse caso, então, a solução de uma equação diferencial vai ser exatamente a função que satisfaz essa relação. Vamos tomar aqui um exemplo. Imagine essa equação diferencial aqui. Eu tenho a derivada de y com relação a t, ela vai ser igual a 2 vezes yt. Ou, se você preferir, eu pode omitir o t, né? A gente já considera aqui a derivada de y, né? Sinalizada por esse símbolo aqui, y ponto igual a 2y. Então, a solução de uma equação diferencial vai ser o y que satisfaz essa relação. Nesse caso, se você observar y igual a e elevado a 2t, se você tomar a derivada dessa equação com relação a t, você vai ver que isso aqui é exatamente 2 vezes e elevado a 2t. Ou seja, 2 vezes y, que é exatamente o que a gente está procurando. A derivada com relação a t é igual a 2 vezes a função que a gente quer. Então você percebe que essa equação ela satisfaz a nossa equação diferencial. É interessante a gente notar ainda que para qualquer constante k, essa equação aqui, ó, ela vai satisfazer a nossa solução. Ou seja, esse caso particular aqui que a gente constatou, ele na verdade é um caso particular desse caso aqui, o caso mais geral, com k igual a 1. Então essa solução aqui é o que a gente chama de solução geral. É uma equação para a qual eu posso obter várias soluções só trocando o k aqui. Então, ela me fornece uma família de soluções que satisfazem a nossa equação diferencial. Em algumas situações, a gente conhece essa constante em função do que a gente chama de valor inicial. Já ficou claro, né, que esse t que a gente está tratando, ele vem lá da física, ele tem uma conotação temporal. Então, a gente estabelece como sendo a condição inicial um valor conhecido para y quando a gente conhece um determinado ponto de t, que a gente chamaria aqui de ponto inicial, ou t0. Isso nos permitiria, então, identificar quem seria o nosso k. E a gente teria, então, uma solução específica. Já o conceito de equação diferencial geral, né, ou seja, aqui não é ordinária, ela vai ser uma generalização desse conceito acima, em que eu vou ter muitas variáveis e muitas derivadas parciais se relacionando por meio de equações. Nós também, às vezes, chamamos essas equações de equações diferenciais parciais. Esse tipo de equação ele é muito presente nos problemas em economia. Então aqui nós vamos nos ater ao estudo das equações diferenciais ordinárias. Diferente do caso que a gente mostrou anterior, as equações diferenciais elas também podem incluir o t explicitamente. Então eu teria uma derivada que seria igual a uma função e ao termo t explicitamente. Se a equação diferencial ela não depende de t, ou se ela não tem o t explicitamente, a gente diz que ela é independente do tempo. Nós também podemos ter equações diferenciais que dependem apenas do t. No caso, eu teria uma derivada ela é igual a t ao quadrado. Então a gente pode formalizar uma definição que uma equação diferencial ordinária ela vai ser uma equação desse tipo aqui. A derivada de y vai ser igual a f de yt, que vai se relacionar a derivada de uma função desconhecida, yt, e uma expressão f de yt que envolve y e t. Se a expressão ela não envolve especificamente t, a gente diz que essa equação diferencial ela é autônoma ou independente do tempo. Já se ela depende de t, a gente diz que ela é não autônoma ou então dependente do tempo. Vejamos aqui uma aplicação em economia das equações diferenciais. Note, por exemplo, a seguinte equação diferencial. A derivada de y vai ser igual a r vezes y. Ela vai descrever a quantidade de dinheiro em uma conta bancária que tem uma taxa de crescimento, né, uma taxa de juros constante, dada por r. Então eu tenho uma composição aqui contínua, a taxa anual de r. Como a gente viu, a solução geral desse problema ela é dada por yt igual a k elevado a rt, mostrando aqui que o crescimento desses valores vai ser exponencial. E assim, se a gente conhecer o depósito original e a taxa de juros, a gente consegue conhecer a trajetória do valor dessa conta ao longo do tempo. Nesse caso, o parâmetro k vai corresponder exatamente ao nosso valor inicial. Porque note que quando t for igual a zero, esse e elevado a rt vai ser igual a 1. Então eu vou ter que y0 vai ser igual exatamente a k. Algumas vezes, as soluções da equação diferencial, elas são simplesmente uma constante. Então eu tenho, por exemplo, yt igual a c. As soluções constantes elas são particularmente interessantes para nós economistas, pois elas ajudam a caracterizar o que nós chamamos de estado estacionário, e nada mais é do que um ponto de equilíbrio comumente utilizado em vários modelos em economia. Finalmente, a gente pode estabelecer uma solução geral para uma equação diferencial qualquer, aqui de ordem k, por exemplo, ela vai ter sempre esse formato aqui. Vou ter sempre que a derivada j vezes, né, de y com relação a t, ela vai ser sempre uma função de t, y, a primeira derivada de y, a segunda derivada, etc., até a derivada j menos 1 de y. E ela vai conter também j parâmetros, né, de k1 até kj.